Paz irmão, paz irmã, amigo, eu sou o evangelista Rubenson Mundel. Estou hoje aqui para ministrar a 9ª lição da Escola Bíblica Dominical, na lição dos jovens. Lição essa que data do dia 29 de agosto de 2021. Nós estamos estudando nesse trimestre vigilância, justiça e o culto a Deus. A 9ª lição traz por título Abacuque, a fé como forma de vida. O nosso texto do dia está em Abacuque 2, do verso 2 ao verso 4, que diz: Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passar por ela. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. A síntese de hoje: a fé é o fundamento da vida cristã. Devemos confiar em Deus mesmo quando aparentemente as peças não se encaixam, pois Ele está no controle de todas as coisas. O nosso objetivo geral dessa lição são 3. Eu quero cumprir juntamente com você, querido irmão que é professor e irmã que é professora, e você cumpra juntamente com teus alunos. O objetivo geral no tópico 1 é explicar o contexto histórico, estrutura e mensagem do livro de Abacuque. No tópico 2 é apresentar as dificuldades do profeta Abacuque em compreender os caminhos de Deus, e dificilmente a gente consegue compreender os caminhos de Deus, e eu vou te dar uma base bíblica um pouquinho mais à frente para embasar esse pensamento. E no tópico 3, esclarecer a importância da fé como elemento essencial da vida cristã. O nosso texto bíblico está em Abacuque, capítulo 2, versos 1 e 2. Eu te aconselho a ler todo o livro de Abacuque. Tem 3 capítulos do livro de Abacuque, então leia todo o livro, por certo vai servir de bênção para a tua vida. E a nossa introdução: em seu livro, Abacuque abre seu coração, expondo a Deus as suas percepções e incompreensões. Durante este diálogo, uma grande descoberta teológica acontece: a fé como forma de vida na relação do crente com Deus. Uma fé que jamais foi confrontada, não passa de fantasia, pois a fé é provada real e verdadeiramente nos conflitos da vida. Então é no dia a dia, é nas lutas diárias, é nas perseguições, quem sabe nas calúnias, nos levantes, que a nossa fé em Jesus Cristo é provada, e é ali que a gente demonstra se temos ou não temos fé em Jesus, né? E está aí então um resumo claro, prático e objetivo do nosso tópico, da nossa introdução. E eu já quero agora adentrar contigo aos nossos tópicos e subtópicos, e como sempre vamos resumi-los de uma forma clara, prática e bem objetiva. Tópico 1, Abacuque. O tópico 1 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, sua vida. Não temos muitas informações a respeito da vida de Abacuque. Tudo que sabemos sobre ele é por dedução. Seu nome, cujo significado é abraço, aparece 2 vezes em toda a Bíblia, exclusivamente no seu livro, Abacuque 1:1 e Abacuque 3:1. Não temos informações sobre sua cidade de origem, sua profissão ou sua filiação. Então a gente vai notar que a Bíblia não vai dar muitos recursos para a gente trabalhar acerca da profissão, da vida, da filiação e da origem do profeta Abacuque, mas nem por isso ele é um profeta de menor importância. A gente vai se lembrar que a Bíblia, quando apresenta o grande profeta Elias, a Bíblia vai dizer: olha, e apareceu Elias, né, o tisbita dos moradores de Gileade, e acaba por aí. Acaba por isso mesmo, não fala do seu parentesco, da sua filiação. A gente sabe que ele é de Gileade e que ele é de Tisbe, mas na maioria, ou na grande parte dos mapas,
tisbe nem existe. Então isso não diminui a grandeza, a obra que aquele determinado irmão nosso que deixou um legado bíblico para nós. Isso não diminui, isso não aumenta, ok? Abacuque 3:19 também parece apresentar o profeta como um levita oficial, qualificado para participar do cântico litúrgico no templo de Jerusalém. O pós-escrito da oração de Abacuque foi destinado ao cantor mor. Quem é esse? Quem é o cantor mor? A gente vai ver em muitos salmos, né? Ao cantor mor. Ele é um mestre da música, né? Ok? E certamente seria aplicada ao coro dos levitas, sendo também acompanhado com os instrumentos de corda, né? Vamos ao subtópico 2. Subtópico 2, esse tópico 1, ele é um tópico mais introdutório, então a gente vai comentar um pouco menos esse e comentar um pouco mais o tópico 2 e o tópico 3. A data do livro. O profeta não cita nomes de reis. Sem essa referência histórica, fica difícil especificar uma data. Sabemos que o livro foi escrito um pouco antes da primeira invasão babilônica em Jerusalém, no ano de 605. E a gente vai lembrar que os babilônicos, né, os caldeus, eles vão levar então o povo judeu, a tribo de Judá, em 3 levas para o cativeiro. A primeira leva em 605, a segunda leva em 597 e a terceira leva em 586. Então a gente entende e compreende que a primeira leva da invasão não tinha acontecido quando Abacuque escreve seu livro, ou seja, então o ano era posterior a 605 a.C. Com isso, então, avançamos ao subtópico 3, estrutura e mensagem do livro. A profecia de Abacuque foi um peso para Judá, termo que indica uma sentença pesada, entregue por meio de profecia. O oráculo lhe foi revelado em forma de visão. Seu livro tem 3 capítulos, como já citamos na introdução, e contém pelo menos 3 formas literárias diferentes. Primeira forma, o diálogo. Segunda forma, os ais proféticos. E a terceira forma, o louvor. O livro é um diálogo, uma profecia ou até mesmo um poema. Foi escrito no hebraico mais puro, ok? O primeiro capítulo, que é um capítulo de diálogo, né? Ele denuncia o estado de apostasia da nação e a resposta de Deus ao questionamento de Abacuque. Então, o tópico, ou melhor dizendo, o capítulo 1, que é um capítulo de diálogo, então ele vai apresentar a denúncia que o profeta fará a Deus da apostasia do povo e apresenta a resposta que Deus dá a este questionamento. No capítulo 2 apresenta uma resposta ainda mais detalhada de Deus sobre seus planos e desígnios diante de novos questionamentos apresentados pelo profeta. Então no capítulo 2, Abacuque volta, ele torna a apresentar questionamentos diante de Deus, e Deus mais detalhadamente torna a lhe dar as devidas explicações. E o terceiro capítulo é uma oração de louvor que destaca a importância da fé. Então 2 coisas aqui são importantes para nós nesse momento da lição. A primeira coisa importante é quando a gente tiver questionamentos, quando a gente tiver algum tipo de... Queria usar uma palavra mais amenizadora, mas quando a gente tiver questionamentos, quando a gente tiver que abrir o nosso coração, quando a gente tiver que desnudar a nossa alma, quando a gente tiver que rasgar a nossa indumentária, que a gente faça isso diante de Deus, que a gente rasgue diante de Deus, que a gente se incline diante de Deus, que a gente se prostre diante de Deus e que a gente venha contar a Deus as nossas
dificuldades. A segunda coisa que eu aprendo é que, independente da situação que está uma nação, um povo, uma comunidade, Deus sempre terá um profeta para anunciar a sua palavra, para anunciar as boas novas de salvação. Por quê? Porque Deus sempre tem os seus remanescentes. Glória a Deus. Então está aí o resumo prático, claro e objetivo do tópico 1. Avançamos então ao tópico 2 da nossa lição. O tópico 2 traz por título a crise do profeta. O tópico 2, ele também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, a maldade de Jerusalém. O profeta demonstra inconformidade com o pecado que crescia vertiginosamente, melhor dizendo, entre o seu povo. A violência, os atos de crueldade, a injustiça permeavam a vida pública e privada de Judá. Nesse contexto, Deus levantou diversos profetas para falar com o povo, para despertar o povo, para anunciar ao povo que se o povo não se humilhasse, se o povo não se arrependesse, que se o povo não voltasse a adorar a Deus, a observar a lei, Deus traria um povo que os levariam para o cativeiro. Mas Judá, nesse momento, ela está longe dos caminhos do Senhor. Judá nesse momento está distante dos caminhos do Senhor. Judá está nesse momento apostasiada. Então agora Deus levanta um pouquinho antes, como já falamos anteriormente, um pouquinho antes da primeira leva que Nabucodonosor levou para o cativeiro babilônico, um pouquinho antes da primeira leva, Deus levanta então Abacuque para profetizar naquele tempo. Para o profeta, aquela situação era insuportável. Por quê? Porque o pecado que crescia no âmbito geral da nação, ele era um pecado de esfriamento. Ele era um pecado aonde o povo tinha apostasiado, aonde o povo não dava mais ouvidos aos profetas do Senhor, aonde o povo não observava mais a lei de Deus. Por que isso? Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então eles começaram num pecado, e é sempre assim. A gente começa com pequenas concessões. Hoje é uma concessão aqui, amanhã uma concessão ali, e de pequenas em pequenas concessões, daqui um pouco a gente está emaranhado numa vida de pecado, sem que a gente consiga sair dela mais. E assim era o que estava acontecendo com a nação de Judá. Porque um abismo chama outro abismo. E aonde está isso? Salmo 42:7. Salmo 42:7 vai dizer que um abismo chama outro abismo. Hoje, quem sabe, é a pornografia. Amanhã, quem sabe, o adultério. Depois de amanhã, quem sabe, o início de uma vida no alcoolismo, na drogadição. Por quê? Porque um abismo vai chamando outro abismo. Glória a Deus. Os anciões aceitavam suborno e as testemunhas locais mentiam, ou seja, pessoas que corrompiam e se corrompiam. Ali existia corruptores e pessoas que eram corrompidas. Pelo quê? Por favor, por dinheiro. E isso é muito triste. O indefeso que aguardava o emprego da justiça ficava frustrado. O profeta questionou como Deus poderia tolerar tudo aquilo e não intervir. Quando vemos uma injustiça, somos levados a recorrer a Deus. Às vezes entramos em crise neste processo. Não somos tão diferentes de Abacuque. É difícil lidar com a injustiça e a sensação de impunidade, né?
Por quê? Porque é complicado. Esse é o Salmo de Asaf, né? É o Salmo de Asaf. Salmo 73, Asaf vai dizer assim, ó, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse nos meus passos, pois eu tinha inveja dos nércios ou dos ímpios, noutra tradução vai dizer, eu tinha inveja dos ímpios quando via a sua prosperidade. Então Asaf vai observar a vida do ímpio, e a vida que o ímpio levava, uma vida de impiedade. E nessa vida de impiedade que o ímpio levava, o ímpio prosperava. E Asaf vai dizer, olha, meus pés quase resvalaram quando eu observei que o ímpio na impiedade prosperava. Só que a Bíblia vai dizer no Salmo 73, 17, a grande conclusão de Asaf acerca dessa questão. E Asaf vai dizer, mas quando eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Ou seja, Asaf percebeu que por mais que os ímpios prosperassem na terra, por mais que os ímpios na terra só o bem aproveitassem, só o bem colhessem, Asaf, quando entra no santuário, ele observa e ele percebe que o fim do ímpio, glória, é terrível, é trágico e assustador. Então Asaf olha e diz, olha, quando eu entrei no santuário, eu percebi qual é o fim deles. Glória a Deus. Vamos ao subtópico 2, o questionamento do profeta. E aqui eu falava na introdução que eu queria dar que eu daria alguns textos acerca do porquê o profeta não entendia e não compreendia o trabalhar de Deus. E agora eu vou dar essas referências bíblicas, anote as referências, leia o texto, leia o contexto, por certo, servirá de bênção para a tua vida. Seria este questionamento uma murmuração perversa? Isso é uma pergunta. Cremos que não. A murmuração tem o propósito de... A murmuração tem o propósito de deteriorar a imagem de Deus, colocando em dúvida seu caráter perfeito. Abacuque faz o contrário, apela para a justiça divina no propósito de zelar, olhe bem, pela imagem do Altíssimo. Então o que Asaf estava fazendo não era murmurando, mas Asaf estava questionando de uma maneira tal que o questionamento dele era um questionamento de quem se importava, de quem se preocupava com o que os outros falariam de Deus. Olha que interessante, ele podia não entender o agir de Deus, contudo, posteriormente comprovou sua confiança inabalável nas ações divinas. Por mais contraditórias e paradoxais que pudessem parecer aos seus próprios olhos, seus questionamentos apenas revelam suas limitações face aos caminhos inescrutáveis de Deus. Eu quero te dar uma referência agora. Por que a gente não entende o agir de Deus? Por que muitas vezes a gente não entende o operar de Deus? Por que muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus? Por que a gente não entende o tempo de Deus para as coisas acontecerem? Isaías capítulo 55 verso 8 vai responder. E assim diz a palavra, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu está mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por que a gente não
não entende, não compreende o trabalhar, o agir, o operar de Deus, porque os caminhos de Deus são mais excelentes, são mais nobres do que os nossos, porque Deus tem a sua maneira peculiar de trabalhar, não é aquela maneira limitada do homem. Os caminhos de Deus são melhores, o trabalhar de Deus é mais perfeito, o tempo de Deus é exato, Deus não falha, Deus não erra, Deus não se atrasa, Deus sabe o que está fazendo. Glória a Deus. É interessante como o texto bíblico faz questão de mostrar as vulnerabilidades e incompreensões de Abacuque. Interessante isso. Eu me lembro de Jó, né? Jó na sua prédica, ele falava algumas coisas para Deus e alguns questionamentos Jó tinha. E por que o patriarca ali ele questionava? Porque ele não estava entendendo. E eu te aconselho que tu leia a conclusiva de Jó no capítulo 42, do verso 1 ao verso 6, mais tarde, depois da lição na sua casa. Abra sua Bíblia. Jó vai dizer: olha, depois de tudo, bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser impedidos. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam. Oh glória! Por quê? Porque quando Jó começou a questionar a Deus e Deus escutando, e Jó questionando, quando Deus se posicionou para perguntar a Jó, Deus olhou e falou: Jó, aonde tu estavas quando eu lançavas os fundamentos da terra? E Jó leva um choque de realidade e ele percebe que quão grande, quão magnífica, quão esplêndida é a grandeza, a majestade, a santidade de Deus. E quem era ele para questionar o grande Senhor dos exércitos? E no capítulo 42, do verso 1 ao verso 6, Jó vai trazer uma conclusiva sobre o que ele aprendeu. E eu te aconselho a mais tarde fazer essa leitura. Avançamos ao subtópico 3. A resposta de Deus. Deus responde aos questionamentos do profeta dizendo que colocaria um fim na maldade de Judá, suscitando a Babilônia para castigar o seu povo. Na Bíblia, o silêncio divino é sempre precedido por um grande feito. Os caldeus representavam a solução divina para aquela situação. Durante muito tempo, os erros de Judá ficaram sem castigo, porém, o juízo estava sendo instaurado. Por quê? Porque por muito tempo? Porque Deus é longânimo, Deus é benigno, Deus é tardio em irar-se. Deus, ele sempre nos dará tempo para que a gente se arrependa. Só que por mais que Deus seja tardio em irar-se, por mais que Deus seja longânimo, chega um momento que esgota a paciência de Deus, chega um momento que acaba a misericórdia de Deus. E é nesse momento que se cumpre Gálatas 6:7, que diz: não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Oh glória! Ou seja, tudo aquilo que o homem fizer, haverá uma recompensa, uma retribuição, seja para o bem, seja para o mal. E eu sei que na sua maior parte, quem me assiste aqui é jovens, porque é uma lição de jovens, e eu quero falar para você, menino, menina, adolescente que me escuta: você pode fazer tudo quanto o seu coração desejar, mas faça de acordo com a palavra, sabendo que sobre tudo que tu fizer, Deus te trará juízo. Oh glória! Então está aí o resumo prático, claro e objetivo do tópico 2. Vamos avançando assim ao tópico 3. Tópico 3, a fé como forma de vida. A fé como forma de vida. O tópico 3, ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, aguardando uma nova resposta.
Da metade para o final do comentário diz assim: para Abacuque, o povo de Judá não era tão mal quanto a nação executora do juízo, né? Os ímpios babilônicos. Então, como poderia Deus fazer vista grossa aos pecados da Babilônia? Para simplesmente castigar os pecados de Judá. E a conclusão aqui é que Deus não estava fazendo vista grossa para os pecados do povo babilônico. O que Deus estava fazendo e o que estava ocorrendo é que Deus estava agora tratando com Judá, mas chegaria o tempo, chegaria o momento em que Deus trataria os caldeus. Então não é Deus fazendo vista grossa, é Deus tratando com uma nação. Mas chegará o tempo em que Deus trataria com a outra nação, e assim o foi. 70 anos depois do cativeiro do reino do sul, do reino de Judá, Deus tratou com a nação babilônica. Então Deus não faz vista grossa, irmão, de maneira nenhuma. Confiando na nova resposta divina, Abacuque se preparou para ser arguido por Deus. O profeta permaneceu vigilante no afã de ouvir a voz do Senhor, cumprindo com eficácia a função de um profeta. Ou seja, ele se colocou na brecha, ele se colocou diante do seu Senhor, e por mais que ele soubesse que o juízo viria sobre Judá, ele não esmoreceu, mas ele permaneceu firme, ele permaneceu íntegro, ele permaneceu fiel para ouvir todavia a voz do Senhor, seu Deus, e assim ser boca de Deus para aquela geração. Glória a Deus. Vamos avançando, subtópico 2, a nova resposta de Deus. Assim diz o texto: o juízo sobre a Babilônia viria no tempo determinado por Deus. O profeta deveria esperar independentemente do tempo, porque no momento certo a visão se cumpriria. A nação ímpia fracassaria, né? E olha que interessante, né? Porque há um tempo, a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 3, que há um tempo determinado para todas as coisas. Para tudo que existe debaixo do céu há um tempo determinado. E aquele tempo, o tempo do profeta Abacuque, era o tempo onde Deus operaria o juízo sobre Judá. Mas chegaria o momento, mas chegaria o tempo em que Deus operaria o juízo sobre Babilônia. E isso me parece muito com o que Pedro falou na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 17, que diz: porque se o julgamento começa pela casa de Deus, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes, né, ao evangelho de Deus? Ou seja, se o juízo começa pela casa de Deus, eu quero traduzir aqui, eu quero sintetizar pelo povo de Deus, aonde comparecerá o ímpio naquele dia. E assim foi, o juízo começou pelo povo de Deus, por Judá, mas depois passaria a acontecer sobre os caldeus, a Babilônia, e assim o foi. Por quê? Porque para tudo existe um tempo determinado. Glória a Deus. Seu sucesso seria aparente, mas logo cairia. O justo não deve ser guiado pelas causas aparentes, antes deve viver pela fé. E assim foi com Abacuque. Assim foi o que Abacuque fez. O quê? Usar a sua fé. Ele creu na visão, ele creu na palavra, ele creu na promessa, e ele entendeu que aquele era um tempo de juízo sobre Judá, mas ele acreditou que viria um tempo que Deus julgaria a Babilônia. E no finalzinho do livro vai dizer assim, da revista vai dizer assim: movidos por este complexo de superioridade, mostravam-se os caldeus insaciáveis em suas conquistas, espalhando a morte e a tragédia por todos os lados. Deus sabia de tudo isso e no momento certo
trataria com eles. O desafio do profeta era crer na mensagem e esperar a sua realização. E assim é comigo, assim é contigo. Quem sabe, eu quero abrir um parêntese aqui para dizer, quem sabe Deus falou que salvaria teu marido, Deus falou que salvaria tua esposa, Deus falou que salvaria teus pais, Deus falou que salvaria teus filhos, e você não está vendo a promessa acontecer, e você não está vendo a promessa se cumprir. Pois eu quero te dizer que para todo propósito debaixo do céu existe um tempo determinado, e ao tempo de Deus, Deus fará com que a sua palavra se cumpra na terra. Então descansa teu coração, irmão, descansa teu coração, irmã, descansa teu coração, jovem, descansa teu coração, adolescente, descansa no Senhor, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Glória a Deus. Subtópico 3. O triunfo da fé. O profeta exaltou ao Senhor, evidenciando sua gratidão pela revelação dos planos de Deus para Judá e para Babilônia, demonstrando temor e expectativa. A lição do livro de Abacuque é que o justo deve viver pela fé. Olha que coisa linda, né? O justo, ele vive pela fé. E isso é bíblico. Mas, irmão, isso está no Antigo Testamento, no livro de Abacuque, não, mas também está no Novo. E eu quero te passar as referências agora. E não é só uma, é duas referências. A primeira está no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, ou melhor dizendo, noutra tradução vai dizer, e se alguém voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele. Paulo vai dizer aos Coríntios que nós não andamos por visão, nós andamos por fé. Oh glória é por fé, irmão. É pela fé, irmã. Não, eu vou repetir para você entender. É pela fé, não é pela força do braço, não é por imposição humana, não é por... Não, é pela fé. Crê somente. A Bíblia diz, se credes, verás a glória de Deus. Aleluia! E no finalzinho do tópico diz assim: ele professa com muita determinação sua profunda fé em Deus, a despeito de todo o sofrimento que suportaria com a aplicação do juízo sobre Judá. Quando uma nação era julgada pelos seus pecados, ímpios e justos sofriam. Abacuque estava se preparando para o pior. Apesar dos sombrios prognósticos futuros, o profeta diz que descansará em Deus. Olha que coisa linda. Ele descansará em Deus, pois ele compreendeu que a fé do crente deve ser mais forte do que as circunstâncias da vida, né? Então a nossa fé precisa ser inabalável. E eu quero ler um texto contigo de Hebreus capítulo 11, o verso 1 e o verso 6, que vai dizer assim, verso 1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Verso 6: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia! Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Oh glória! A gente precisa crer, a gente precisa acreditar, a gente precisa exercitar a nossa fé. Glória a Deus! Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Está aí o resumo prático, claro e objetivo do tópico 3. Vamos à nossa conclusão.
que assim diz: o justo vive pela fé. A declaração de Abacuque tornou-se a pedra fundamental da justificação pela fé na teologia paulina e na Idade Média. Com Lutero representou a confissão essencial da reforma protestante. E eu quero concluir a lição de número 9 citando a oração do próprio profeta Abacuque, capítulo 3, eu quero citar o verso 17 e o verso 18. Eu não sei pelo que você está passando, tampouco o que você está enfrentando, tampouco, quem sabe, a crise, o problema, o levante, a noite escura, quem sabe a doença, quem sabe a escassez, mas eu quero fazer essa oração contigo. Qual a oração? A oração de Abacuque. E o que diz o profeta Abacuque? Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, ó glória, todavia, aleluia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ó glória! Você pode glorificar a Deus, irmão? Você pode glorificar a Deus, irmã? Querido jovem, adolescente, você pode glorificar a Deus, ainda que as coisas fujam do teu controle. Todavia, se alegre no Senhor, se exulte no Deus da tua salvação. Por mais que as coisas fujam do meu e do teu controle, elas continuam rigorosamente no controle de Deus. Aleluia! Então está aí o resumo prático, claro, objetivo da lição de número 9 dos jovens. E eu quero te pedir, se tudo isso foi bênção na tua vida, me ajude. E como é que você me ajuda? Você me ajuda curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Glória a Deus! E se você puder ficar um minutinho ainda, eu quero te dizer que logo aqui abaixo, na descrição do vídeo, tem os meus contatos de e-mail, de WhatsApp, e tem os links que te levarão para o meu Instagram, para o meu Facebook, para os grupos do Telegram, grupo da EBD, grupo do Apocalipse Descomplicado. Se você ainda não faz parte desses grupos, não me segue no Instagram, passe a fazer. Clique no link, tu será redirecionado. É só clicar em seguir para me seguir no Instagram, clicar em entrar no grupo para entrar nos grupos do Telegram. Irmão e irmã, amigo e amiga, jovem, adolescente, o desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua saúde, que Deus abençoe o teu celeiro, que Deus abençoe a obra das tuas mãos, e aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança. Eu te espero na próxima videoaula. Graça e paz.